Na Europa, existe todo um dilema muito grande em como investigar pessoas que são cidadãos desses países e que automaticamente, apesar de serem cidadãos desses países, são contra esse país. Tu viu o filme O Mauritano? O Mauritano? Não, não vi. É sobre um cara da Mauritânia que ele é acusado de estar envolvido no 11 de setembro. Aí pegam o cara e no fim ele não tinha nada a ver com o 11 de setembro, mas eles fazem o cara confessar por meio de tortura. Ah, sim, não. Teve vários isso. E o cara escreveu um livro sobre isso aí. Tem várias coisas erradas também que o Ocidente fez na guerra do terrorismo, né? Eu lembro que no meu mestrado, a gente teve uma das... Eu fiz mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional em Israel. E uma das matérias era dilemas legais em contra-terrorismo. Tinham dois cursos dentro da faculdade, dentro do mestrado. Um era dilemas legais, um era dilemas democráticos, em contra-terrorismo. E aí você tem todas as dissertações dos professores desses temas e os exemplos. Então, eu fiz uma comparação da Espanha na época, isso era 2013, 2014, eu fiz uma comparação da política antiterrorista da Espanha entre 2000 e 2004, 2001, entre 11 de setembro e os atentados de Madrid, e 2004 em diante. Entre 2001 e 2004, a Espanha, que se uniu aos Estados Unidos na sua guerra contra o terrorismo e mandou forças para o Afeganistão, na época, com o Bush, eles aplicaram uma regra dentro da Espanha que é inimaginável. Eles tinham uma pessoa que fosse presa pela polícia da Espanha, acusada de envolvimento com terrorismo, e assim, não precisa ser turista, não precisa ser de fora do país. Um espanhol, nascido na Espanha, que fosse preso sob a suspeita de envolvimento com terrorismo, não foi provado nada ainda. Durante todo o processo investigativo, até o julgamento, a decisão, ele não tinha direito nem a advogado, nem escolher advogado, nem informar a família, nem de ligação telefônica, nem de receber visita, nem de escrever uma carta. Ele não tinha direito de absolutamente nada que uma pessoa que pertence, que é cidadão de um país democrático tem quando ele é preso. Isso de 2001 ou 2004? E por que isso mudou depois de 2004? Porque aí depois a esquerda entrou no poder na Espanha e mudou isso. Tá. Porque quem estava no poder era a direita. Mas mesmo assim, a Espanha é um país democrático. Então eu acho que o que eu dou dando exemplo não é nem de esquerda e de direita, porque eu posso dar a gente acabou de dar um exemplo incoerente da esquerda aqui no Brasil. No caso aqui, a gente está falando de o quanto as pessoas estão dispostas a ir para fazer com que o país fique seguro. Tem gente que vai falar que isso é justificável. Aliás, eu, como especialista em contra-terrorismo, entendo que existem algumas coisas que um país precisa fazer para poder fazer com que o seu front, o seu Homeland Security, sua segurança nacional fique segura. E algumas dessas coisas vão ser questionadas por juristas, procuradores, promotores, por causa de o que eles chamam de invasão ou obstrução dos direitos civis dos cidadãos. Por exemplo? Escuta, por exemplo. Se você tem uma população que está aqui, que tá na França, que você sabe que são radicais, etc e tal, que estão dando aula de radicalismo, você tem que colocar uma escuta numa mesquita, você tem que colocar uma escuta numa mesquita. Ou numa igreja, não importa, numa sinagoga. Eu tô dizendo hipoteticamente assim. Se você sabe que existe um grupo de pessoas que pode eventualmente dali surgir um atentado, você precisa escutar essas pessoas. Então, eu vou dar um exemplo agora que aconteceu em Israel. Isso hoje não pode ser feito. Eu acho que isso, na prática, é feito em algumas situações e juridicamente não pode ser feito aleatoriamente. O que aconteceu em Israel durante a pandemia? Eles queriam detectar quem tinha mais chances de ter sido contaminado no ano passado. Então, eles fizeram e o Serviço Secreto de Israel, o Shin Bet, não o Mossad, que é o Serviço Secreto Externo, mas o Serviço Secreto Interno, eles têm muita tecnologia em contra-terrorismo. Então, eles podem, por exemplo, ligar e fazer uma verificação ativa dos celulares ligados nas ruas. E eles veem onde as pessoas estão através do celular no bolso. Então, se eles sabem que uma pessoa A está contaminada, e essa pessoa A foi para o supermercado, eles fazem retroativo, eles vêm para onde a pessoa foi. E aí eles veem, todos os celulares estão em volta dessa pessoa e entram em contato com ela e falam assim, você no dia tal, na hora tal, ontem, cruzou com uma pessoa na rua durante 20 segundos e essa pessoa está contaminada. Então vai fazer um teste. E aí o que aconteceu?
essa proposta foi dada e aí chegou no procurador-geral. E o procurador-geral falou assim, a gente só vai autorizar o serviço secreto de ceder essas informações ao Ministério da Saúde, contanto que nenhuma outra informação das pessoas seja usada contra elas, sem não importa o motivo, por causa das informações que serão descobertas por causa dessa quebra. Sim. Então, se você, por exemplo, entrou no celular e você vê que o cara está vendendo alguma coisa que não deveria vender, você não pode usar isso por causa da descoberta que você fez por causa do coronavírus.